Numa capela anexa da Catedral de Orvieto, na região da Toscana, contemplamos em seu teto, em forma de domo, o afresco de Luca Signorelli, ali desde o início do século XVI, expondo o dia do julgamento final. Vemos anjos guerreiros supervisionando demônios a carregar e arremessar gente condenada ao chão, onde outros demônios se encarregam de punir, maltratar e torturar gente em expressão de suplício, pavor e arrependimento tardio. Esse afresco que impressionou Freud, que mais tarde vai relatar um ato falho a ele relacionado, na verdade a relação foi com o nome do autor. Descreve bem o estado de espírito dos cânones da Igreja Católica na época. O movimento renascentista crescia, levando os artistas a abandonarem mais e mais as cenas litúrgicas por motivos mundanos, paisagens atuais e campestres. Reis e duques de toda a Europa queixavam-se dos acordos como o Tratado de Tordesilhas sob a proteção papal, que excluíam dos mares, literalmente, todos os barcos e navios mercantes que não fossem de Portugal ou Espanha. E havia a reforma de Lutero, que impingia um pavor nos bispos do Vaticano, tal como que testemunhamos no afresco de Signorelli em Orvieto. Sim, o juízo final estava chegando e devíamos todos nos arrepender. Esta era a reação que o afresco de Orvieto pretendia passar ao incauto observador. Você pode ver que os padres da Igreja Católica tinham uma carta na manga toda vez que a religião era ameaçada. E tudo vem de um pergaminho que passou a circular no século I de nossa era. Um texto contendo profecias cujo caráter ambíguo cabia muito bem como o lado B da ressurreição. Se até aquele momento se falava da salvação, da ressurreição dos justos, este aqui falava da danação, da punição dos injustos. Esse rapaz, de aparência angelical, é quem hoje se acredita ser o autor do Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que caíra do céu para a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e obscureceu-se o sol e o ar por causa do fumo do poço. E o anjo tomou o turíbulo e encheu-o de brasas do fogo do altar e lançou em direção à terra. E aconteceram trovões e vozes e relâmpagos e um sismo. Aconteceu granizo e fogo misturado em sangue e foi lançado para a terra. E a terça parte da terra ficou queimada, e a terça parte das árvores ficou queimada, e toda a erva verde ficou queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo de fogo foi atirado ao mar, e a terça parte do mar tornou-se sangue, e morreu a terça parte das criaturas que têm vida no mar, e a terça parte dos barcos foi destruída. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu na terça parte dos rios e sobre as nascentes das águas. É o seguinte, lendo o texto integral do Apocalipse, parece que ele está orientado aos judeus cristãos, aqueles da religião na época que resolveram seguir as palavras de Jesus, que ganharam muita popularidade entre os judeus gregos. Veja que Cristo é a tradução grega de Messias hebraico, que quer dizer o ungido. Aliás, olhando para a cara de João, se foi ele mesmo o autor do Apocalipse, e se é este aqui mesmo João de Patmos,
a impressão que dá é de ser mais semita do que helênico. Mas enfim, essa história de juízo final, de Apocalipse, tem mais ares de remake. E como todo remake, sempre tem aquele gostinho de como café requentado. Tudo começou aqui, uma localidade chamada Megiddo, que João equivocadamente chamou de Armagedon, confundindo o nome Har Megiddo ou Monte Megiddo. Aqui, as forças de defesa do povo de Israel foram subjugadas pelo exército assírio, que escravizou quem lhes interessava, as famílias e os transportadores, e matou quem não, causando a primeira diáspora. Havia, pois, um mito, nos moldes do sebastianismo, de que o Messias enviado de Deus lideraria o povo de Israel a derrotar o Império Assírio lá mesmo, no Monte Megiddo. Passou-se o tempo, o Império Assírio colapsou, mas a lenda ficou. Por quê? Porque a profecia dizia que antes o povo retornaria para lá a Israel para lutar contra o mal. Com o fim do Império Assírio, este mito ficou meio que em estado de latência. E depois de muito tempo vieram os romanos, nada como revitalizar o mito. Agora o mal eram os romanos. E fazia sentido, porque a moral dos romanos batia de frente com a moral israelita da época. Enquanto os romanos se compraziam com prazeres materiais, os israelitas viviam a lei bíblica, da qual a Sharia, essa tosca lei islâmica, é apenas um arremedo. Pela lei bíblica, bastava a suspeita de adultério para justificar a morte por apedrejamento, e quem começava eram os membros da família. Os soldados romanos provocavam os israelenses. Eles levantavam aquele esquerdo deles, que não tinha nada por baixo, e mostravam: olha aqui, o meu é inteiro, para mulheres cobertas com chador e coisas desse tipo. Né? As mulheres andavam cobertas e sempre acompanhadas, nunca sozinhas. Estupros eram comuns. O estupro era praticamente, para o soldado romano, um direito adquirido. Agora, você imagina essas mulheres chegando em casa, relatando para os seus maridos, para os seus pais, para os seus irmãos, que nada podiam fazer contra os romanos. A situação era realmente tensa. E veio Jesus, com um discurso diferente, sugerindo que a libertação viria do amor ao próximo e da humildade. Não era tão novidade assim, pois acredita-se que as opiniões de Jesus refletem o pensamento dos essênios, grupo do qual muita gente acredita Jesus ter feito parte. Ele teria se desgarrado do grupo, que vivia em isolamento, e teria ido junto ao povo para pregar. Depois da crucificação, os seguidores de Jesus vieram com a ideia de que a batalha final, terrena, foi transferida para o paraíso, quando no juízo final, os homens diante de Deus seriam julgados de acordo com a sua fidelidade aos preceitos do novo Messias, Jesus Cristo. Na época, a coisa estava para acontecer. Se não fosse naquele ano, no ano seguinte. Se não fosse no ano seguinte, na década. E se não fosse na década seguinte. Tá bom, no século seguinte. Mas no próximo milênio não passa. Os cânones do Vaticano já estavam meio conformados com a não chegada do juízo final. Mas aí a coisa começou a virar. E ainda por cima, descobrem que a metade do mundo simplesmente desconhecia Jesus e que andavam nus. Um remake do Apocalipse era necessário. Encarregou-se da tarefa um monge e astrólogo francês chamado Nostradamus. Escreveu o livro Profecias, que ele mesmo reconhece que não é totalmente compreensível por mentes não iluminadas
pelo divino. Se vivesse nos dias de hoje, muita gente se perguntaria o que esse cara andou fumando. Por 3 noites, um enorme fogo cairá do céu. Causará tanto estupefação quanto êxtase, e logo em seguida virá um terremoto. A lua será obscurecida por uma densa névoa. Seu irmão, imagino que seja o sol, se tornará em cor de vermelho brilhante. Um fogo estrondoso virá do centro da terra e causará tremores. Bom, passou o renascentismo, veio o iluminismo, a reforma prosperou, os povos do Novo Mundo se vestiram, ou se destem cada vez mais, tanto faz. A igreja se acomodou e tudo voltou ao normal. Guerras cada vez mais sangrentas, o fim da escravatura, e o mito do Apocalipse ficou meio que restrito a alguns círculos herméticos mais fanáticos evangélicos. Até que, em meados do século XX, A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labor to operate the machines and methods to do things never done before. Both science and industry work together under the direction of the United States Army, which achieved a unique success in an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. Apesar de Truman ter anunciado uma bomba de 20 mil toneladas de TNT, as que caíram em Hiroshima e Nagasaki produziram 15 mil. Mas a gente precisa saber, uma base de comparação, o que quer dizer 15 mil toneladas de TNT. Bem, isso é energia. Então eu introduzi na ASCII-Calc uma unidade de energia que é a TNT, que significa energia gerada equivalente a 1 tonelada de TNT, o explosivo químico mais potente então conhecido. Mesmo assim, para quem não trabalha em pedreira, o que significa 1 tonelada de TNT? Então eu procurei na internet levantar algumas bases de comparação com terremotos, vulcões, que são fenômenos que nós temos mais
hábitos de ter contato na televisão ou no cinema, né? Importante que as coisas não são comparáveis, é apenas números para dar ideia da extensão da catástrofe. Fiz umas pesquisas e concluí que podemos comparar que a energia liberada por uma bomba atômica, mesmo que os efeitos não sejam os mesmos, pode se relacionar com um terremoto nesta fórmula. Aqui, o valor da magnitude do terremoto na escala Richter, aqui o logaritmo na base 10 e aqui a energia liberada em toneladas de TNT. Na ASCII-Calc, vamos colocar primeiro, vamos fixar um número em ponto fixo e com um algoritmo, um dígito apenas. E aí vamos calcular, né? 15.000. Eu não vou colocar unidade porque na ASCII-Calc a função logaritmo e exponencial não admitem unidades. Então eu vou direto calcular o logaritmo, multiplicar por 2, dividir por 3 e somar com 3,2. Dá então um terremoto de magnitude 6 na escala Richter. Então, a bomba atômica de Hiroshima, que foi de 15.000 toneladas de TNT, assim como Nagasaki, equivale em energia a um terremoto de magnitude 6 na escala Richter. É bem verdade que um e o outro produzem estragos diferentes, né, destruição diferente. Mas para ter uma ideia, no Chile em 2014, o terremoto foi de 8,1 na escala Richter. Falando de comparação com o vulcão agora, na década de 1980 foi introduzido o Índice de Explosividade Vulcânica, o VEI, da sigla em inglês. A ideia é o seguinte: durante uma erupção, ao termo de uma erupção, se vê quanto de material o vulcão jogou na atmosfera. Isso dá um índice da capacidade destrutiva de um vulcão. E foi introduzida a seguinte escala. O VEI-1 é uma erupção que faria lançar na atmosfera 1 milésimo de quilômetro cúbico de material. O V2, 0,01, 1 centésimo de quilômetro cúbico, o VEI-3 é o décimo de quilômetro cúbico, até o VEI-8, que lançaria 10.000 quilômetros cúbicos de material na atmosfera. Grosso modo, então a fórmula seria essa. O índice VEI seria o log na base 10 de K, que seria a quantidade de material em quilômetro cúbico lançado na atmosfera, mais 4. Vejamos aqui o que equivale 1 quilômetro cúbico em, por exemplo, litros, que dá mais noção para a gente, certo? Então vamos colocar 1 quilômetro e vamos elevar ao cubo, certo? Para sabermos quanto dá 1 quilômetro ao cubo. E aí vamos ver quanto isto é, por exemplo, em litros. Vamos converter. É isso aí. Dá, então, 1 trilhão de litros. Então, um outro levantamento que fiz toma o quanto de energia seria necessário para levantar todo esse material. A avaliação, como as coisas variam muito, é tomar faixas de energia em joules. Aqui, por exemplo, para um VEI-6, entre 5 a 10 vezes 10 a 15 joules. VEI-7 de 5 a 10 vezes 10 elevado a 17 joules e assim por diante. Usando a ASCII-Calc para converter em toneladas de TNT, eu cheguei a essa coluna aqui, de 2,4 a 24 vezes 10 a 5, 10 a 7, 10 a 9
toneladas de TNT. Tomando pela média, apenas para se ter uma ideia, a fórmula de transformação seria essa. Então, o índice de explosividade do vulcão VEI se transforma tomando a energia em toneladas de TNT através dessa fórmula, log de 10 dividido por 2, somando com 3. Então, na haste calc, a gente coloca aqui a potência da bomba de Hiroshima, calculamos o logaritmo, multiplicamos por 0,5 ou dividimos por 2, tanto faz, e somamos com 3. Dá 5. Então, a bomba de Hiroshima tem uma potência em energia equivalente a um vulcão de explosividade 5. Essa explosividade é aquela da erupção do Vesúvio, quando soterrou Pompeia no ano 46 d.C. Voltando ao assunto. Para os profetas do Apocalipse, perfeito. Último século do segundo milênio. Nostradamus tinha previsto. E não é só isso. Ladies and gentlemen, this is no time for generalities, and I will venture to be precise. A shadow had fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Deu-se o início da Guerra Fria. As potências militares iniciaram uma corrida pela fabricação de meios de destruição em massa jamais concebido. Em 1º de novembro de 1952, um teste americano nas Ilhas Marshall, apelidado Ivy Mike, detonou a primeira bomba à fusão de hidrogênio chamada Trinity. Seu poder de destruição chegou a 10 milhões de toneladas de TNT. Vamos comparar então agora com o equivalente em terremoto e vulcão, quer dizer, sempre lembrando que o estrago não é equivalente, mas em termos de energia, diria que 10 milhões de toneladas de TNT seria 10 elevado a 6. Vamos calcular o logaritmo e duplicar para usar as duas fórmulas, certo? Então, primeiro no caso de terremoto, vamos dividir por 3, multiplicar por 2 e somar com 3,2. 7,9. 7,9, sempre lembrando que o terremoto do Chile foi de 8,1, ou seja, está quase equivalente a um terremoto de tal forma destrutivo como o do Chile de 2014, que foi particularmente destrutivo, certo? No caso de vulcão, vamos então dividir por 2 e somar com 3. Dá um vulcão de explosividade 6,5. A coisa segue num crescendo. Os americanos chegaram a executar cerca de 1.000 testes nucleares no atol de Bikini, até que em 30 de outubro de 1961, os soviéticos executaram um teste na ilha de Novaya Zemlya, no Ártico, com a bomba apelidada Tsar, em que liberou 58 milhões de toneladas de TNT. Então, 58 milhões de toneladas de TNT, calculando o logaritmo,
e duplicando, vamos primeiro calcular o correspondente em terremoto. Multiplica por 2, divide por 3 e soma 3,2. 8,4. Então corresponde a um terremoto 8,4 na escala Richter. No caso de vulcão, trocando aqui, vamos então dividir por 2 e somar 3. 6,9. Então corresponde a um vulcão com explosividade 6,9. Uma bomba dessas é capaz de aniquilar instantaneamente uma região equivalente à superfície do estado de São Paulo. Já pensou? Brasil sem paulista? Não quero nem imaginar. Um ano depois, em 20 de novembro de 1962, vem a crise dos mísseis em Cuba. Acting, therefore, in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. This quarantine will be extended, if needed, to other types of cargo and carriers. Esse foi o dia em que o mundo chegou mais perto da autodestruição. Não fosse a ação e gestos dos dirigentes americanos e soviéticos que, no impulso de bom senso, conseguiram desanuviar o ambiente. Teve uma outra ocasião que talvez também nós tivemos um bocado de sorte. Em 30 de março de 1971, um sujeito querendo impressionar a Jolly Foster disparou 6 tiros contra o então presidente Ronald Reagan. E se não bastasse, em meio à crise criada, consta que o NORAD, Sistema de Defesa Aeroespacial Americano, disparou um alarme de ataque nuclear acidentalmente. Naquele momento, a cúpula dirigente americana não sabia quem estava no comando do país. Se o vice-presidente, George Bush, o pai, se o presidente da Câmara dos Deputados ou se o secretário de Estado, o general Haig. E para piorar as coisas, procuraram o homem da maleta, aquele que carrega a sequência de códigos necessária para disparar o contra-ataque nuclear. E não encontraram. Ele estava no banheiro. Foram procurar um embaixador soviético que estava fora, almoçando. E quando foi encontrado, sem saber do problema do NORAD, ele garantiu que os soviéticos não tinham nada a ver com o atentado contra o Reagan. Por fim, parece que foi o próprio general Haig que botou ordem nas coisas e o perigo passou. Parece que depois disso o general Haig pediu demissão do cargo, deu baixa no exército e foi passar o resto da vida pescando truta lá num estado como Montana ou num estado do Midwest americano. Esse é um daqueles momentos em que podemos dizer que o mundo foi salvo por uma... literalmente. Tudo isso é um prato cheio para os profetas do Apocalipse. Nada como viver sob o perigo iminente da destruição total para incutir e explorar o pânico e o medo reinante. As seitas adventistas proliferaram, especialmente nos Estados Unidos e, como sempre, no Brasil, a reboque. Então, o que foi um mito israelita para a libertação da opressão e escravidão, lá atrás, virou uma promessa de redenção no paraíso. Veja bem, essa coisa de arrependimento e conversão
só funciona se tudo está para acontecer agora, na iminência de acontecer. Porque se vai acontecer o ano que vem, ou na década que vem, ou no século que vem, bom, aí pode se arrepender mais tarde. E se eu disser, então, que o Apocalipse não vai acontecer? Porque já aconteceu. Que o Apocalipse, que por sinal é uma palavra grega que quer dizer revelação ou descortinamento, não é a expressão de uma premonição, mas de um testemunho. Um testemunho guardado no inconsciente por gerações como uma manifestação de lembranças advindas de contos da tradição oral. Vou fazer uma conjectura, que o cristianismo primitivo teve particular penetração entre os judeus romaniotas, aqueles de origem grega, lá atrás. Eles falavam grego, e talvez seja esta a origem do epíteto Cristo de Jesus. Posta esta conjectura, não é absurdo pensar num amálgama entre o juízo final e a Atlântida de Platão. Platão, em suas obras Timeu e Críteas, cita uma próspera civilização chamada Atlântida, situada além dos Pilares de Hércules, hoje chamado Estreito de Gibraltar. Por isso o nome Oceano Atlântico, mar onde supostamente se situava a ilha de Atlântida. Potência econômica e naval, Atlântida, segundo Platão, quis dominar a Grécia, mas foi punida por Zeus, que a afundou no mar. Platão usa a Atlântida como uma alegoria, mesmo porque, como filósofo, ele não era de levar a mitologia muito a sério. Por outro lado, ele descreve a ilha com bastante detalhes. Associar a Atlântida e seu afundamento com um fato geológico não é tarefa fácil. Afinal, afundar uma ilha não é assim como afundar um navio. Deve ter acontecido um evento remarcável que deixou traços. O problema é esse. Para lá dos Pilares de Hércules é difícil, porque não há qualquer evidência de alguma mudança em escala geológica do mapa submarino do Atlântico. Alguns pesquisadores relevam este detalhe, consideram que para lá dos Pilares de Hércules é um pouco longe para as falas de Platão, que está aqui, e procuram um evento merecedor dessa dimensão mais perto, e encontraram a ilha de Santorini. Note uma certa semelhança entre a ilha de Santorini e a Atlântida, conforme a descrição de Platão. É bem verdade que o mapa de Atlântida está de cabeça para baixo, pois o norte está apontado para baixo aqui. No entanto, a semelhança é grande demais, a menos deste buraco aqui em Santorini. Isto é porque, em cerca de 1600 a.C., Santorini explodiu. Lá vigorou a civilização minoica, tida como uma das mais prósperas civilizações da antiguidade, de onde vem o mito do Minotauro. O que houve foi uma explosão hecatômbica. Há traços de matéria da Santorini na Califórnia, nos Estados Unidos. A explosão foi de VI 7. Tomando então a explosividade 7 do vulcão, vamos pegar essa fórmula aqui no sentido inverso. Vamos partir da explosividade. Então a gente subtrai 3 e multiplica por 2. Pegando a potência de 10, a gente vê que é 100 milhões de toneladas de TNT, a energia equivalente à explosividade do vulcão de Santorini. Comparando com a bomba de Nova Zémia, que foi 58 milhões de toneladas de TNT, a gente vê que a explosão de Santorini foi 70% maior do que a bomba de Nova Zémia, que foi a bomba mais poderosa
fabricada pelo homem. Com certeza, o que aconteceu em Santorini é muito mais do que descrevem os profetas do Apocalipse. Há mesmo quem relacione essa explosão às bíblicas pragas do Egito que protagonizaram o êxodo, a fuga do povo judeu. E mesmo a abertura do Mar Vermelho está ligada às consequências dessa explosão. Quanto a isso, eu recomendo assistir fortemente o documentário O Êxodo Decodificado, de Cynthia Jacobit. É muito interessante. Há arqueólogos de todos os tipos, físicos, aquáticos, aéreos, que sustentam, sob evidências que aparecem mais e mais, todos os dias, que a famosa Atlântida de Platão vem a ser a civilização minoica de Santorini. E onde fica Patmos, a cidade onde João, o presbítero, escreveu o Apocalipse? Olha, vejam, ali do lado. Santorini, Patmos, Atenas, onde viveu Platão. Poderíamos dizer que são todos primos. Claro que temos que considerar que 1.600 anos separam a explosão do tempo de João, o presbítero, e 1.300 anos de Platão. Mas, diante de como muitos mitos eram contados de forma oral, não é de todo absurdo pensar que João se baseou nos possíveis relatos daquele cataclisma do passado para escrever o Apocalipse. Eu digo isso porque aqui eu vou dar um testemunho. Na minha cidade de origem, São Vicente, em São Paulo, eu cresci ouvindo, sobretudo dos mais antigos, a história de um maremoto. Porque um maremoto destruiu isso, um maremoto daquilo. Falava-se muito em maremoto, especialmente tromba d'água também, mas parece que maremoto é uma coisa que ficou no inconsciente do povo de São Vicente. Não é que mais tarde eu vou descobrir que São Vicente, a minha cidade, no século XVII, lá por 1625, não sei, foi destruída por um tsunami. Aí você vai falar, ué, mas tem tsunami no Atlântico? Pois é, tem tsunami e tsunami destruiu São Vicente. Então essa ideia de maremoto é uma coisa que fica, que parece que flutua entre as pessoas que vão tendo essa memória sem saber exatamente de onde é que ela veio. Transportando a ideia para lá, eu acho que é bem possível que isso tenha acontecido. O Apocalipse já tinha acontecido. Mas espere aí, este não foi o Apocalipse. Há cerca de 74 mil anos atrás, o mundo já estava razoavelmente ocupado. Pelo menos a Europa, a Ásia, a Polinésia e a Oceania já tinha gente. Mas era na África onde se concentrava o grosso da população, como também a maior variedade de gente. E ainda é onde vemos a maior variedade. Eis que a maior erupção em 2 milhões de anos aconteceu no vulcão Toba, na ilha de Sumatra, na Indonésia. Deu-se então uma erupção de explosividade 8, coisa jamais registrada em toda a história. Lançou na atmosfera 10 mil quilômetros cúbicos de matéria, equivalente a 10 bilhões de toneladas de TNT, ou seja, mais de 170 vezes a bomba de Novaya Zemlya, a maior bomba produzida pelo homem. Para você ter uma ideia do que significa 10 mil quilômetros cúbicos de material, você pega a região amazônica. Cava 5 metros, ou seja, digamos, 2 andares de um prédio de apartamentos, e manda tudo isso para o espaço, quer dizer, a atmosfera.
fez-se uma microera glacial chamada de inverno vulcânico de 3 anos, pelo menos. Várias espécies animais e vegetais foram extintas. Quem não morreu de fome, morreu envenenado. Deu-se que se chama gargalo genético, ou seja, nós, humanos modernos, descendemos de uma meia dúzia de 6 casais, os eleitos. A terra tornou-se árida, os sobreviventes se deslocaram para a orla atrás de víveres e iniciou-se uma segunda leva migratória. Este evento apocalíptico acabou forçando o homem a procurar novas formas de sobrevivência. Isto é, o ser humano, para sobreviver, se tornou inovador. E aqui estamos nós. Mas espere aí! Teve um apocalipse ainda mais violento. E antes, ainda um outro muito mais. Mas não vou falar disso agora. Primeiro, porque ali não existia humano ainda. E segundo, porque o horário já está se adiantando. Talvez numa outra ocasião. Só quero dizer que, em conclusão, assim como depois da tempestade vem a bonança, depois do apocalipse vem o renascer. E aqui terminamos. Se você gostou, dê um like para agradar o algoritmo do YouTube, ou então subscreva-se no canal, ou vá para o meu site. Lá, além desses vídeos, você vai encontrar cursos, artigos, softwares, tudo relacionado à ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom.